Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje a gente vai estudar o capítulo 3 de Biologia, que é sobre divisão celular e formação dos indivíduos. Bom, os seres vivos, eles precisam se multiplicar, eles precisam se dividir. E isso, na biologia, a gente chama de divisão celular, porque tudo começa das células. Quando a gente estudou células, nós temos as células eucarionte, animal e vegetal, e as células procariontes. E quando vai dividir as células, nós temos células que são duplas, digamos assim, 2 cromossomos, que são as células diploides, e nós temos as células ímpares, que são as células haploides. Todas as células que são os cromossomos sexuais, até chegar no cromossomo 22, são células diploides, né? São células que são características diploides que vêm um do pai e da mãe. São herdados, né? 2. Quando a gente fala de célula haploide, a gente tem como exemplo os gametas. Porque os gametas, eles são células haploide. É o X e o Y. Então, eles precisam se juntar para formar a característica menino ou menina, né? Então, quando a gente fala de célula haploide, é o quê? São células únicas, onde vem um do pai e vem um da mãe. Quando elas se juntam, vira célula diploide, ou seja, uma célula par, uma célula com 2 pares de cromossomos. Então, nós temos 2 tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. A mitose é um processo de divisão celular mais simples, em que um indivíduo vai se originar em 2 indivíduos idênticos. Na mitose não tem variabilidade genética, ou seja, um indivíduo ele vai se replicar passando por um processo de divisão celular que, na verdade, são em etapas, né? Tem a prófase, metáfase, anáfase, telófase, onde vão para os centríolos do DNA, vão para as extremidades da célula e ela vai apenas se dividir. Nesse processo não tem variabilidade genética, porque um indivíduo ele simplesmente vai transformar em 2. Então não tem como ter DNA, não tem como ter genética de outro indivíduo. Então a gente fala que não tem variabilidade genética. E isso não é uma vantagem para os seres vivos, né? Para os seres vivos que fazem esse tipo de divisão celular. Qual tipo de animais que fazem esse tipo de reprodução? Bom, nos tipos de divisão por mitose, nós temos os animais que fazem divisão celular de forma assexuada, ou seja, ele próprio vai deixando seus descendentes sem precisar de outro gameta, né? Digamos assim. Nós temos como exemplo as planárias, que elas se dividem, né? Quando nós fomos estudar lá os plateumintos, as planárias, elas apenas se dividem e transformam em planárias jovens que vão crescendo. Nós temos brotamento, cissiparidade. Lá no equinodermos, nós temos a estrela do mar, que ela é um exemplo disso. A estrela do mar, ela reproduz de forma assexuada, por mitose. Cada parte dela que você tira, cada extremidade da estrela que ela se parte, ou por acidente, ou por reprodução mesmo, cada pedacinho daquele vai se transformar numa nova estrela do mar. Então, é uma reprodução assexuada, que é por mitose. Só que nós não temos só a reprodução que a gente utiliza mitose. Por quê? É um processo de divisão celular, então não é só para reprodução. Nós temos como exemplo, quando a gente se machuca, que vai acontecer ali um processo de renovação celular. Então, a célula tem que estar se renovando. E isso vai ser por mitose. Então, ela vai renovar até sarar o seu machucado. O crescimento. Nós nascemos bem, bebezinhos, e nós vamos crescendo. Então, a gente precisa de divisão celular. E o crescimento também é muito importante. É por mitose. Porque as células vão se replicando, vão se dividindo, até formar o indivíduo. Na meiose, ele é um processo um pouquinho diferente, porque lá na mitose, nós temos uma célula que vai originar 2 células. Aqui na meiose é um pouquinho diferente, por quê? Aqui na meiose, ela é usada no processo de reprodução sexuada.
Vamos dar um exemplo, né, do ser humano mesmo. A célula, as mulheres possuem a célula XX para os cromossomos sexuais e os homens possuem os cromossomos XY para a característica sexual, certo? No processo de divisão celular, na fecundação, se fosse XX e XY, quando fosse juntar essas células, ia dar uma mutação genética ali, ia dar alguma confusão. Então, a mitose, a célula, em vez dela se dividir em duas, ela é dividida pela metade. Então, na meiose 1, o que acontece? Ali no processo de fecundação, os cromossomos sexuais são divididos. Então, no momento da fecundação, o cromossomo feminino vai só o X. Por quê? Porque a mulher tem XX, então ela não tem opção de escolha, ela só vai mandar o X. E o homem, ele tem a opção XY. Então, ele vai mandar ou o cromossomo X ou o cromossomo Y. É até aí que, na escolha do sexo do bebê, no momento da fecundação. Porque, na verdade, quem decide é o pai. Por quê? Porque ele tem 2 tipos de cromossomos diferentes para mandar. E a mulher só tem um X, então ela não tem opção de escolha. Então, se ele mandar o Y, vai ficar XY, será o menino. Se mandar um X, será XX, será a menina. Então, para ficar fácil a compreensão, a célula diploide, ela é o quê? Uma célula com 2 cromossomos, outra célula com 2 cromossomos. A meiose vai transformar essa em um cromossomo e essa em um cromossomo. Ao se juntarem no processo de fecundação, vai virar uma célula diploide de novo. Só que aí, depois disso, nós temos outro processo. Depois que ela forma célula diploide, ela pode se transformar em célula haploide de novo. Ela já misturou, ela já tem uma mistura genética de DNA das 2 células e ela se replica novamente, formando 2 células haploides com a genética já misturada, com o DNA já misturado. E isso é a meiose 2, é o que chamamos de crossing over. Então, nós vimos as divisões celulares e agora nós vamos ver os tipos de reprodução que vai utilizar essas divisões celulares. O primeiro tipo de reprodução, que é mais simples, né? Nós temos a reprodução assexuada, ou seja, gerada a partir de um indivíduo que origina em 2 indivíduos idênticos, ou seja, ele é um clone do primeiro indivíduo, né? Então, um indivíduo se divide em 2. Não tem variabilidade genética, por quê? Porque não tem outro gameta, né? Então, aqui na reprodução assexuada, a gente não trabalha com gametas, né? Então, nós temos uma célula-alvo que transforma em 2 células filhas idênticas. E nós temos também a reprodução sexuada. Quando a gente fala de reprodução sexuada, a gente já vai trabalhar mitose. Por quê? Porque são células haploides, né? Nós precisamos do gameta feminino e do gameta masculino. Para fazer a fecundação, para gerar um descendente. Então, aconteceu a mitose ali na célula diploide, virou célula haploide. Então, ela precisa virar diploide de novo. Então, é aí que acontece o processo de reprodução, onde o X vai encontrar ou o X e o Y, vai se juntar, vai virar a célula diploide de novo. E aí começa a formação do embrião. No processo de fecundação, eles se juntam e vão escorrendo pelas trompas de falópio, né, até fixar no útero, né, que é o processo de nidação. Aí começa todo o processo de formação do embrião, né, que primeiro ela vira um zigoto. Quando se junta o óvulo com o espermatozoide, formou um embrião, formou uma célula ovo, que chama zigoto. Aí tem a primeira fase, né, que é a clivagem, aí forma mórula, blástula, aí vai virar umas células com um amontoado de células e vai crescendo no processo de divisão por meiose até formar o embrião, o feto, de fato. Mas aí vocês podem perguntar, tá, professora, aí teve ali a fecundação, formou a célula ovo, mas como que nós temos os gêmeos univitelinos, que são gêmeos idênticos? Eles são formados a partir de um espermatozoide com um ovócito. Fecundou, formou o zigoto,
depois do zigoto, ele se replica em 2. Acontece uma falha ali no processo de divisão celular, onde vai ter uma pequena alteração e vai transformar em 2. Então, são duas células com o mesmo DNA, geneticamente idênticas e, consequentemente, vão ser idênticas características físicas. Isso aí nós temos os gêmeos univitelinos, que são os idênticos. Tá, mas e os gêmeos bivitelinos, que são os gêmeos que não são idênticos? Nesse caso, a mulher vai ter uma superovulação. Vamos colocar exemplo de 2, né? Nós sabemos que tem mais. Mas uma mulher, lá no período fértil, ela libera 2 ovócitos. Então, no momento ali de fecundação, o que vai acontecer? 2 espermatozoides vai fecundar esses 2 ovócitos. Ou seja, ele não se vai se dividir. É um ovócito, 2 ovócitos. Um espermatozoide, 2 espermatozoides. Cada um vai fecundar um óvulo diferente. É como se fosse 2 gestações diferentes. Então, não importa se é um menino, uma menina, 2 meninas, 2 meninos. Lá no univitelinos, nós não temos gêmeos idênticos com o mesmo DNA casal. Isso aí não existe. A gente nunca vai ver. Por quê? Porque é o mesmo DNA que apenas se dividiu em 2. Então, gêmeos idênticos, nós só temos casais meninas, casais meninos. Aqui, no bivitelinos, nós já podemos ter 2 meninos, 2 meninas, um casal. Por quê? Porque são óvulos independentes, são espermatozoides independentes, tá bom? Então, meus amores, é isso. Nós vimos, então, né, os processos de divisão celular, mitose, meiose e crossing over. E nós vimos um pouquinho, comecinho ali de embriologia, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.